Herança de Bolsonaro e Paulo Guedes. Campos Neto sabota o Brasil e a Mediazona finge que não vê. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Terça-feira, 2 de julho, são agora 2h30 da tarde. E já tem alguns dias, enfim, e nesta manhã de quarta-feira, muito mais acirrado isso, é que a mídia zona fazendo a sua reverberando as vontades e as narrativas do tal mercado, indo para cima do Lula com relação à cotação do dólar. E essa é uma bola cantada. Eu já fiz vídeo aqui há cerca de 2 semanas, antes de eu gravar este, conteúdo exclusivo só para membros. Inclusive, na última live, antes de eu gravar esse vídeo exclusivo para membros, eu comentei essa coisa sobre o que está acontecendo com o Plano Real, que é vítima, alvo de uma especulação e que o Campos Neto não faz o que deveria fazer, e a mídia zona finge que não vê porque quer as tais manchetes para tentar enquadrar Lula em sua sucessão, na sua escolha para substituir Campos Neto na presidência do Banco Central. A mídia finge que Campos Neto não é omisso em relação à especulação contra o real. Até porque a mídia é caixa de ressonância, como falei, do mercado. E este mercado, o mercado quer enquadrar Lula na sucessão de Campos Neto no Banco Central. Juntando o útil ao agradável, a mídia aproveita o ano eleitoral para desgastar Lula. As eleições municipais são tidas por muita gente, repetidas aí, por muita gente de análise rasa, perdão se você entende assim, como preâmbulos das eleições presidenciais que ocorrem 2 anos depois. Isso é falso, isso não é assim. Não ocorre a ferro e fogo, mas é a narrativa dominante. Isso pode valer para a cidade de São Paulo, por exemplo, que talvez tenha a eleição municipal mais nacionalizada do país, ou a única verdadeiramente de fato nacionalizada. As demais, vale o debate local. E se o resultado mostrar que o PT não venceu, não saiu vitorioso, o PT ou aliados, enfim, nas maiores cidades, nas capitais das maiores cidades, cria-se a narrativa de que o partido do presidente da República foi derrotado nas eleições deste ano e joga pressão para as eleições de 2026, além do que de pôr a culpa nisso nas falas do Lula, que teve problema com o dólar, que criou problema com sei lá o que, com sabe-se lá o que mais lá, enfim. Isso vem na toada, na verdade, para tentar fazer o Lula parar de falar, especialmente com a imprensa local, nas cidades em que ele visita como presidente do país. Eu também já comentei isso por aqui. Falar com a imprensa local faz com que a mensagem chegue com menos filtros. É evidente que uma porção populacional por vez da localidade ali e tal, mas a mensagem ali para aquelas pessoas chega com muito menos filtro do que se fosse através da imprensa nacional. A imprensa nacional repercute as falas do Lula que tem caráter de questões nacionais, em relação ao Congresso, ao Banco Central, esse tipo de coisa. As entregas, as ações do governo Lula na região onde ele está dando entrevista, para o veículo do qual ele está dando entrevista, a mídia nacional não repercute, mas aquela população ali que consome aquele veículo local diariamente vai ter acesso a essas informações e à fala do Lula. Por isso, com menos filtro, porque algum filtro sempre há, editorial, editores, repórteres, enfim. A cotação do dólar, ela subiu, voltando à questão do dólar, ela subiu
e com quase todas as moedas do G20. Praticamente todas as moedas do G20 foram desvalorizadas em relação ao dólar. O juro nos Estados Unidos está na casa, assim, mais ou menos, dos 5,5%, e é a taxa mais alta em 20 anos. Isso faz os rentistas tirarem o seu capital dos países ditos emergentes e colocarem de volta nos Estados Unidos. Com menos dólar nesses países, a cotação da moeda estadunidense nesses países aumenta. Tem menos dólar, o valor é mais alto. E isso não é culpa das falas do Lula. Até porque o Lula as repete desde o início do mandato. Então não há novidade para pegar o tal mercado de surpresa. Ah, meu Deus, surpresa! Não, não tem. Não tem. Isso é uma grande besteira. Especuladores estão ganhando dinheiro com o real brasileiro e o Campos Neto não faz absolutamente nada. Capaz até, e não estou afirmando, mas capaz até de estar ganhando grana também com suas offshores aí, ganhando dinheiro com essa especulação. Caberia à mídia hegemônica, tão ávida por probidade, etc. e tal, e que se arvora no direito de ser a única capaz de investigar, e de fato, estruturalmente falando, tem mais condições objetivas de fazê-lo, investigar se de fato o Campos Neto está se beneficiando com esse ataque especulativo ao real. Os números da economia do governo Lula são bons. O PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2023 e deve terminar o ano 2024 com alta de 2,3%, segundo o Banco Central do Campos Neto. A inflação entre janeiro e junho deste ano ficou em 2,52%, abaixo do primeiro semestre de 2026, que foi de 3,16%. A taxa de desemprego no trimestre finalizado em maio deste ano foi de 7,1%, a menor taxa desde 2014, ou seja, a menor taxa em 10 anos para o trimestre finalizado no mês de maio. Em 2023, a massa de rendimentos do trabalho, ou seja, a renda dos trabalhadores, cresceu 11,7%. Então, por qual motivo para uma taxa de juros tão alta, em 10,5% como tem o Brasil? Uma das maiores taxas de juro real do mundo, né, quando você desconta com a inflação. Sabe qual é o motivo? Sabotagem. Em relação à alta do dólar, voltando ao tema que está na manchete dos sites e jornais, noticiários só fala disso, as redes, então nem se fala. Em relação à alta do dólar, Campos Neto, em vez de comprar a moeda estadunidense e frear a especulação, fazer a swap cambial para frear essa especulação, deixa essa patifaria correr solta. Como já pontuei, acabei de pontuar, caberia à mídia defensora da probidade apurar se o presidente do Banco Central está ganhando grana com as suas offshores por aí, como fez o Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro, que ganhou uma grana com offshores quando era ministro da Economia do Coisa Ruim. E a mídia jamais deu um pio. Afinal, o Guedes é um entreguista de marca maior e sempre foi poupado pela mídia, mesmo quando boa parte, se não toda, enfim, da mídia hegemônica passou a atacar Bolsonaro, a criticar, etc., sempre poupou Paulo Guedes, como faz com o tal Campos Neto agora, que é a herança do governo militar de Jair Bolsonaro. O parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar número 179, de 24 de fevereiro de 2021, que dá autonomia ao Banco Central, diz que o Banco Central do Brasil também tem por objetivo zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações do nível de atividade econômica e fomentar o pleno emprego. Não está fazendo nada disso, porque para garantir suavizar as flutuações, o câmbio é flutuante, mas quando está perdendo a linha com a especulação, você interfere no câmbio para mantê-lo num patamar, numa variável de alta e baixa, dentro de um padrão de normalidade, digamos assim. Né? Logo, o Campos Neto deveria agir, o seu Banco Central, evidentemente, deveria agir para impedir a especulação com o real, como fez em 2020, sob o governo Bolsonaro,
que coisas desse tipo ocorreram também. Dólares saíram do Brasil e a cotação da moeda estadunidense subiu. Entre outros fatores, era no período de pandemia. Não precisamos negar isso. Mas agiu para impedir especulações, porque capital especulativo não precisa de mim, de você, de pessoas físicas reais, tem existência de botões, como o da minha camisa, porque não produz nada, é só capital volátil, fictício, assim, não é dinheiro, papel, né? Por isso que fica girando o tempo todo. Mas a mídia não cobra o Banco Central nem Campos Neto, como não cobrou responsabilização pelas perdas de nossas reservas pelo governo Bolso Guedes. Porque comprar dólares, né, para evitar a alta da moeda, botar dólar no mercado para diminuir a cotação do dólar, não significa você fazer isso e depois não fazer movimento para reaver esses dólares. Não é isso que está dado, não é isso que está se querendo, mas que ele haja para fazer. E durante o governo Bolsonaro, o Banco Central do Campos Neto, do governo Bolsonaro, enfim, perdeu em 4 anos 66 bilhões de dólares das nossas reservas internacionais. E o Lula repôs somente nos seus primeiros 70 dias de 2023 17 bilhões de dólares. O Brasil fechou o ano de 2023 com 355 bilhões de dólares em reservas internacionais. Dinheiro tem para o Campos Neto proteger nossa moeda, tão enaltecida pela mídia por causa do aniversário do Plano Real, dos 30 anos do Plano Real. E até essas celebrações são para enquadrar Lula na sua escolha para o Banco Central e nas diretrizes para a política macroeconômica através do Ministério da Fazenda, Planejamento, enfim, da equipe econômica do governo. Por que tem? O que, que tem a ver o fiofó com as calças? Tem a ver que, ao enaltecer esse perfil de economistas do Plano Real, coloca-se como se somente esse perfil, essa ideia, essa visão de macroeconomia que deve gerir o país, vendendo um consenso onde não há, inclusive nem na elaboração do Plano Real, havia uma disputa entre os neoliberais e aqueles com viés mais social-democrata, vencendo os de viés neoliberal. O pós-golpe de 2016 deixou muitas mazelas, muitas heranças malditas, e a maior delas, o governo militar de Jair Bolsonaro. Lembram da reunião vazada em que Paulo Guedes fala de pôr uma granada no bolso do servidor, etc. e tal? Pois é, Campos Neto é a granada no bolso de todos os brasileiros, pelo menos daqueles que não vivem do rentismo.